Meu nome é Pauline Borba, eu sou pintora, artista plástica desde 2019. Trabalho com produção de encomendas autorais e live paint para eventos. E me seguindo aqui nesse canal, você recebe dicas incríveis de pintura. E para esse primeiro episódio, eu vou demonstrar para vocês do início ao fim, com todo o processo, né, técnico e criativo, de como eu faço uma pintura à mão livre, ao ar livre, né? Eu vou sair na rua, não sei ainda o que eu vou pintar, eu vou procurar um tema que eu vou escolher, que vai atrair meu olhar. Depois eu vou explicar para vocês por que eu escolhi aquilo e vou mostrar para vocês a pintura do início ao fim. E eu estou muito ansiosa para poder compartilhar isso com vocês, porque o meu maior intuito aqui é que muita gente perceba como é possível você fazer pintura e arte com pouquíssimos recursos, com pouco material, com material barato, sem precisar de um espaço para você pintar, simplesmente com o que tem disponível de mais simples e genuíno à sua volta. Vamos lá? Saio na rua procurando aquilo que mais vai atrair meu olhar. Eu não penso muito antes, eu não programo muito antes. Às vezes eu já tenho alguma ideia que vem, mas eu não preciso dessa ideia pronta para poder sair na rua para pintar. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, eu saio de casa sem rumo, como eu fiz hoje, e saio com o meu olhar, a minha mente aberta para ver aquilo que mais vai atrair o meu olhar. Então, eu vou agora procurar algo que vai me motivar a criar uma pintura. Vamos lá? Olha que linda essa árvore. O negócio é achar uma sombrinha, porque o calor, olha que linda essas flores. Linda, né? Acho que eu encontrei. Tá caída no chão, tá um pouquinho ressecada, mas vai dar para fazer exatamente o que me veio em mente agora. Bora lá? Então eu vou começar a esboçar. Eu sempre esboço com um lápis 2B e, por sinal, descobri que o que eu trouxe hoje foi 8B, mas tudo bem, não tem problema. Só vou com a mão mais leve, tá? Porque ele é mais pretão, digamos assim. E tá ali, eu escolhi essa flor linda, porque ela tem, hoje eu queria pintar algo com cores quentes, né? E ela tem umas nuances de amarelo ali e uma gama bem legal de laranjas, tá? Que contrasta com esse fundo verdão. Então eu vou começar com um esboço a lápis, enquanto eu vou contar para vocês um pouco de por que então, né, escolhi esse lugar, essa flor. Bom, na verdade, como é que funciona, né, o meu processo criativo? Muitas vezes eu tenho uma ideia já, do tipo, pô, eu tô muito afim de pintar tal coisa, já tenho uma ideia hoje em dia, depois de, né, um tempo de pesquisa, depois de um tempo de prática, você vai tendo uma ideia de por que tal coisa você quer pintar, por que aquilo está chamando a atenção do seu olhar, mas principalmente quando a gente está começando, isso não acontece. A gente, inclusive, né, muita gente fala, pô, mas como é que eu acho inspiração, como é que eu acho a motivação, escolher o que vai pintar? Você não precisa de uma motivação, você só tem que estar a fim de pintar. E a grande real é essa no início, tá? A pesquisa de entender por que aquilo... Pesquisa artística, né? Que compreende entender por que aquilo, por que você escolheu pintar aquilo, ela é uma outra parte que a gente vai estudando ao longo do processo, tá? Mas aqui no caso, e depois de um tempo de prática, você vai ficando afiado e você já vai
compreendendo automaticamente o porquê, né, que você escolheu pintar determinada coisa, por que aquilo te atrai, né? E aí é o que aconteceu, o que acontece geralmente comigo, o que aconteceu agora, que eu já estava aqui, né, enquanto eu preparava meu material, sentava aqui, eu estava me perguntando, pô, por que será, né, dessa flor? Por que eu escolhi ela, né? Porque... E assim, esse lugar, né, hoje eu estou na minha cidade, em Santos, e eu estou no jardim da Orla da Praia, onde eu cresci. Então, nesse lugar eu tenho muitas memórias da minha infância, muitas. Uma memória muito forte que eu tenho, ela é uma memória de muito sol, muita cor quente, né? E todas as manhãs eu saía, talvez eu estava por volta dos meus 4, 5 anos, mas eu saía com meu avô, que ele me levava, ele morava em frente a essa praia, ali mais na frente, e ele me levava para todas as manhãs para alimentar os pombos. Vamos lá jogar pão, pãozinho velho, milho para os pombos, né? E eu lembro nesse trajeto que eu ia, né, aquela criança toda saltitante, brincando, louca para descobrir, explorar o mundo. Eu lembro muito, eu tenho minhas memórias muito vivas em primeiro lugar, do sol. Tudo era muito solar, muito sol, muito calor, muitos tons de amarelo e laranja, mas também lembro desse verde de fundo, que hoje o dia não está com tanto sol, está um pouco nublado, mas eu lembro que o sol batia e desenhava perfeitamente as folhas assim das árvores, e aquilo dava uma gama única, inexplicável para mim, de quantidade de verde, sabe? Então, hoje, depois de um tempo, né, praticando, você vai compreendendo por que certas coisas elas chamam mais a atenção do nosso olhar. E quem me trazia era meu vozinho, que hoje ainda continua aqui com a gente, vive forte, não, sob cuidados, né, claro, mas está em 98 anos. E isso é uma memória muito forte para mim, sabe? Muito forte, porque ela explica muito o meu sentimento que me motivou com a pintura. No início era o quanto aquelas cores, aquela infinidade de luz, de cores iluminadas pelo sol, o quanto aquilo chamava a minha atenção. E eu ficava horas ali maravilhada. Às vezes ficava mais tempo olhando a cor ali das plantas do que dando a comida para os pombos em si. Aqui eu estou preparando o meu godezinho com as cores que gosto bastante de trabalhar. Cadê? Aqui, amarelo. Então, eu escolhi aqui, gente, eu sempre gosto de 2 tons de cada cor primária para trabalhar. Um tom mais quente, um tom mais frio de amarelo, um tom mais quente, um tom mais frio de vermelho. O azul, como não é uma pintura que tem muito azul, eu peguei esse, que ele é bem híbrido, que é o azul ultramar. Não vejo necessidade por hora de colocar outro tom de azul. Vamos ver ao evoluir da pintura, e um pouquinho de sombra queimada para poder neutralizar tudo, tá? Então, também, tô aqui com um pincel chato, retinho, tá? Não é uma obrigatoriedade que seja esse pincel, é só um gosto pessoal mesmo. Tem gente que prefere aquele de tufos, mas eu sou muito fã desse retinho. Eu gosto muito do efeito das pinceladas mais marcadas que ele dá, tá bom? Bora lá! E né, esse que eu escolhi com essas plantas, eu me lembro muito bem dessas flores que estão aqui desde a minha infância, com essa luz solar que eu comentei com vocês. Foi muito o pontapé inicial, aquele, digamos, start inicial que me fez ter interesse por pintura. Aquela curiosidade de descobrir aquelas cores, como que funciona, como que elas estão ali, por que elas estão ali, por que uma cor ali está mais amarelada, mais quente, por que atrás tem uma outra mais azulada. Essa brincadeira, né, de olhar aquela cena das árvores, o sol batendo nas árvores,
me instigava muito a curiosidade de buscar as cores e as formas que eu vi ali. Isso contribuiu muito para o meu gatilho inicial de pintar à mão livre, que é o que eu mais amo fazer hoje. No início, você não sabe exatamente por que você gostou, alguma coisa te atraiu o olhar. Você só achou bonito, vai lá pintar. E é assim mesmo que começa. Não precisa saber tudo, você vai investigar depois. E ali, né, naquela cena que eu tenho dessa memória muito forte com meu avô, nesse lugar que eu tô fazendo essa pintura, aquela brincadeira de caçar cores né, no verde das plantas, de ver aquela questão do sol batendo muito forte, dando uma gama de verdes e fazendo desenhos de luz e sombra ao redor das árvores. Aquilo foi um pontapé inicial para começar a minha curiosidade com pintura. Eu quis muito saber de luz, de sombra, de cores, temperaturas. Aquilo foi realmente digamos, um gatilho inicial que começou ali na minha infância, da minha paixão por pintura e que veio mais tarde a esse estilo de vida que eu gosto de cultivar, que é da pintura à mão livre. Essa coisa, né, de você sair na rua e fazer essa pintura, a questão da pintura à mão livre em geral, em especial quando você sai na rua, né, para poder pintar. Ela te tira muito, eu vejo que com o pessoal que pinta, te tira do celular, cara, te tira do mundo digital, te tira de um estado muito acelerado, muito frenético, te reconecta com algo que faça sentido, te conecta com uma sensação de sentido para a sua própria vida. Eu fazia isso, sabe? Eu ficava procurando sentido na minha vida, a real era essa. Você fica procurando sentido muitas vezes para as coisas, encontra. E o mais legal da pintura é isso, que ela te conecta com um senso de sentido muito forte, do que vale a pena e do que não vale a pena perder tempo, sabe? Quanto a pintura, quem não pinta, né, costumo dizer assim, perde realmente uma grande oportunidade de uma atividade que você se conecta com o seu propósito interior, com aquilo que faz sentido na sua vida e ao mesmo tempo com uma atividade que te faz ficar no presente, no aqui e agora, vendo beleza, sentindo entusiasmo nas coisas mais genuínas da vida, né? Nas coisas mais simples que estão disponíveis aqui ao nosso redor. O lugar mais inusitado que eu pintei, porque era uma chuva de experiências, de sensações, na verdade, foi nas pirâmides do Egito, sem sombra de dúvidas. Pintar nas pirâmides do Egito foi incrível. Ali o meu objetivo não estava nem tanto deixar a pintura bonita, caprichada, eu estava lá só fazendo por instinto, sabe? Sem muita expectativa de resultado, de objetivos, mas vivendo a experiência mesmo. E foi incrível. Pintar enquanto você viaja, pintar de qualquer lugar do mundo é surreal, apenas. Então, ali no caso, pintando lá nas pirâmides, torna a experiência muito mais rica, né? A sua experiência de vida, ela se torna muito mais rica ali, muito mais recheada de sensações, de percepções, de insights e é único, apenas. É uma coisa que você tem que experimentar, de fato, para você ter noção do tamanho do tamanho do seu ganho, sabe? Com aquela experiência. Então, um lugar mais inusitado, digamos assim, a experiência mais inusitada com pintura na rua foi a viagem para o Egito. Foi realmente surreal. Eram muitos olhares curiosos, geralmente pintura em rua é algo diferente que você faz, atrai muitos olhares curiosos, muita gente admirando, prestigiando, contemplando, isso é muito legal, isso é muito bacana. Então isso quer que vira um diário de bordo, né, se você assim quiser, então você está ali registrando de forma viva e com movimento, e principalmente com a sua autenticidade, com o seu olhar, com a sua pincelada, né, deixando literalmente a sua marca.
e registrando aquela experiência que você está vivendo, que é única, sabe? Isso é de um valor assim inestimável, é de um valor único que você ganha. As pessoas depois que olham, elas absorvem. É como se a pintura ela funciona como um espelho. Você pinta algo e você transmite exatamente a emoção. Você consegue, é uma coisa que meio vai ficando automática, você vai transmitindo a emoção que você está vivendo no momento que você pinta. Então, por isso que a pintura à mão livre, ela acaba sendo muito mais carregada de emoção, ela acaba conectando muito mais, as pessoas conectam mais com ela, sabe? Do que você simplesmente fazer algo com decalques, com algo mais estático, digamos assim, com menos movimento, né? Então é por isso que eu sou tão fã de pintura à mão livre. Assim, eu acho que as pessoas que não praticam, muitas vezes por uma coisa quando não gosta, mas quando você gosta, você tem a vontade, muita gente fica preso nos mitos, né? De eu não tenho dom para isso, eu não sirvo para aquilo. Perde uma oportunidade única de incrível, sabe? A crença aí de que precisa de dom para fazer isso aqui. Cara, dom enquanto presente divino, né? É uma crença que as pessoas precisam, na minha humilde opinião, as pessoas precisam desmistificar, porque existe estudo, existe uma direção, digamos, existe um caminho que você percorre para chegar nesse resultado. Então você não precisa de dom, sabe? Criatividade, ela é um músculo, né? Essa é uma frase que eu costumo dizer muito, que ela é famosa, não é minha. Não lembro exatamente o autor, não me lembro de quem é, mas é uma frase que se escuta muito. Criatividade ela é um músculo, então é algo que você exercita. Existe um caminho, existe um método para isso, sabe? Então eu acredito que não, isso é uma crença, né? Um mito que muito comum e muito difícil de fazer as pessoas enxergarem, mas uma verdade que seja dita, não precisa de dom para poder pintar, é possível. Existe um mito, esse mito de que precisa de dom para pintar é realmente um mito. Existe técnica, existe caminho e direção, existem práticas, exercícios que você fica na pintura, e para a criatividade existe também treinamento para que você possa estar sempre em contato com ela, e mais atento e aberto aquilo que chama a atenção dos seus olhos e os porquês daquilo que te atrai para a pintura. Recebi muito em caixas de perguntas, né, galera falando, mas eu não tenho espaço material para pintar. E gente, aqui ó, né, isso aqui ó, é a prova de que você não precisa de um espaço para começar, você não precisa de materiais caros. Ó, eu tô aqui com esse pincel aqui, ó, acabei de comprar ali. Esse aqui, ó, acabei de comprar ali, paguei R$1,50, gente. R$1,50 nesse pincel. Aí tem pincel de 7, tem pincel de R$10, ó. Tinta acrílicas que eu tô usando, nada caro, tá? Tinta acrílica Corfix, Acrylex, não tenho preferência, nem sou fã, nem muito menos patrocinada de marcas, mas são as tintas mais baratas nacionais que você encontra no mercado hoje, tá? Nada importado, nada de nada. A única coisa que, como eu tô aqui há um tempo, eu já investi um pouco mais, foi esse sketchbook, mas você também não precisa de um sketchbook para começar. Você pode vir com as folhas soltas, elas só precisam de ter uma gramatura um pouco mais. Essa aqui que eu estou usando é 250, para pintura eu recomendo o papel com gramatura pelo menos 200, porque a pintura à base de água, senão ele acaba enrugando e estragando. Né? Você só precisa realmente da sua vontade. A pólvora, digamos assim, o combustível que faz um pintor ser pintor, que faz alguém conseguir pintar à mão livre, é a vontade. Não precisa de mais nada, sabe? A grande real é essa. Não precisa de cadeira, eu tô aqui ó, sentada no chão da grama. Não precisa de ateliê, né? Eu tô aqui com um kit muito barato, né? Eu tô com um pote de maionese, do vidro da maionese que acabou lá em casa, né? Não é nada que não seja assim de fácil acesso. Então, muita gente fica preso também nessa ideia, nesse mito de que precisa de
precisa de estrutura, precisa de algo muito grandioso para pintar. E não, para você começar você não precisa, você só precisa da sua paixão, da sua vontade em aprender algo novo, em aprender algo que faça sentido para a sua vida, em descobrir novas formas novos padrões, né, de se viver, de se curtir a sua vida. Essa é a grande verdade, que eu acredito e levo como lema de vida, praticamente, basicamente. Pincel caro, perdão, te dá um pouco mais de conforto, mas é um conforto que até para você sentir essa diferença do caro do barato, tá? Não é todo mundo que concorda com isso que eu vou falar agora, mas na minha opinião e na minha experiência, quando eu cheguei as primeiras vezes no ateliê de pintura, que eu fui aprender a pintar, eu vi lá, tinha materiais, pincel mais caro e pincel barato. E a grande maioria deles, quando você está iniciando, você não sente diferença, sabe? Você não sente muita diferença. Então, sim, não é qualquer pincel barato, né? É importante você buscar conhecimento na pintura, justamente para você saber qual que é o material certo de comprar. Existe o material certo, mas esse material certo não precisa ser o mais caro. Existe material certo e ótimo. Existe material que vai te facilitar a pintura e barato, que é o que eu estou usando aqui. Pincéis de cerdas macias e a preços mais acessíveis. Não tem nada importado aqui. A Tigre, que é uma marca super nacional, existe... Se você for em casa de pintura, de tinta, souvenir, coral, tem várias tintas várias trinchas, desculpa, da Tigre. Então, isso é um grande mito, né? De que você precisa comprar materiais caros para que, aliás, muita gente, né? E uma coisa que é curioso, às vezes eu tô postando um vídeo fala, cara, acho que eu fiz um vídeo com uma pintura que eu vou estar ensinando muita gente, que isso agregou valor, vai agregar valor na vida de todo mundo, porque eu estou ensinando um caminho, um jeito diferente das coisas que eu ensinei até hoje, e as pessoas vão perceber isso aqui, vão se amarrar. Aí vem a galera e me pergunta assim: nossa, que irado, qual foi o papel que você usou? Qual é a tinta que você usou? Papel, você pode desenhar num saco de pão. Eu já desenho em saco de pão, já pintei com carvão, que ele não é a base de água, né? Ele é uma técnica de desenho seca. Mas eu já pintei em saco de pão, sabe? Você não... É muito importante você estar sempre aberto a esquecer essa história, sabe? Tirar esses mitos de que se precisa de materiais caros, né? De que o que faz um pintor é o material. Do mesmo jeito que a galera tem uma crença que quem faz o fotógrafo bom é aquele que tem uma boa câmera. Não! Fotógrafo bom é aquele que tem muito treino, muito estudo, muito olhar e muita curiosidade e principalmente muita vontade de fazer algo significativo, algo diferente, algo único e algo autêntico, né? Então, material é o de menos. O material é esse aqui que eu estou usando, poderia ser qualquer um, basicamente, sabe? Então isso é um mito, uma crença muito recorrente, muito forte, muito difícil de quebrar. A coisa muito legal da pintura à mão livre, ao ar livre, é que ela te conecta com o momento presente, né? E quando você está ali muito envolvida em alguma coisa que você está fazendo, no aqui, no agora, todo o resto fica muito secundário. É grande sacada, assim, um grande benefício. Então a gente, né, até diz que é como se fosse uma grande cura da pintura à mão livre. Eu concordo, e é mesmo. Você se conecta com o momento presente. Quando você está presente em qualquer coisa que você está fazendo, você entra num estado de fluxo, né? O resto vira só o resto. Isso é muito incrível, isso é muito único. Você faz com paixão, com presença, elas acabam acontecendo isso. Então, ela acaba servindo um canal de uma melhoria, né? Eu não sei se exatamente de cura. Eu tomo muito cuidado para entrar no território desses termos, de não invalidar a ciência, né? Mas todo o meu respeito à ciência, a certas coisas, certos bloqueios emocionais que precisam ser tratados de forma com acompanhamento médico e etc. Mas a pintura ela tem um papel muito importante, muito significativo de contribuição
nesse cenário, sabe? Porque inevitavelmente você é levado a entrar a um contato mais íntimo com as suas emoções. A pintura vai atuar no seu campo emocional, né? Vai mexer muito com isso. Então, de uma forma muito positiva, né? Obviamente. A pintura, na minha experiência pessoal, ela é determinante para a ansiedade, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito ansiosa, né? Tenho uma história com ansiedade. Sim, sem sombra de dúvidas, ela tem um papel muito importante, principalmente feito dessa forma, né? Em que você não está preso dentro de casa, num cenário que muitas vezes pode soar até claustrofóbico, fica lá o dia inteiro praticando pintura. Embora sim, já fiz isso muitas vezes, mas não é só isso, né? E coisa que só a pintura à mão livre te proporciona. Bom, uma coisa que eu acho muito interessante falar, né? Putz, eu quero sentar e tentar pintar à mão livre ali do absoluto zero. Eu nunca estudei pintura, né? Então, primeira coisa para você fazer isso aqui, sentar em qualquer lugar e aprender a pintar, eu recomendo você ter um conhecimento mínimo e básico de pintura à mão livre, tá? Por quê? Porque, né, não dá pra você, é muito mais difícil você sentar ali e simplesmente vou pintar o que eu vejo, pode dar certo? Pode, mas assim, existe um método, existe um caminho, sabe? É como andar, eu costumo brincar, é como você nunca foi em São Paulo, você aluga um carro e sai dirigindo lá sem GPS. Ah, eu quero chegar ali no Ibirapuera. Vou conseguir? Ué, pode conseguir chegar sem GPS, mas as chances são de você dar volta, se perder, levar muito mais tempo, perder muito tempo, são muito maiores. Então, o que eu recomendo, a pintura à mão livre, o absoluto zero, para quem nunca pintou, você precisa de uma direção, sabe? Então eu recomendo, estude pintura, procure estudos, sabe? Um mentor, siga o que ele fala pelo menos durante determinado tempo, não misture muitas coisas, cada um tem uma técnica e um caminho, tenta não misturar tantos caminhos ao mesmo tempo, estuda um de cada vez, estude e pratique um de cada vez, mas estude pintura. Se você nunca pintou, nunca estudou pintura, estuda primeiro um pouco, e aí você vem e vai tentar começar com os modelos vivos, e aí com o modelo vivo você vem para a rua escolher um elemento de modelo vivo para você pintar. Finalizei, eu poderia ir muito além aqui, ficar horas e horas detalhando, mas eu quis dar um foco principal, né, para essa mistura, para esses contrastes de cores da minha amiga aqui, que eu escolhi para ser minha modelo. Dei uma exagerada em alguns, né, no vermelho ali, ela tinha um pouco menos, então eu me senti bem confortável e à vontade para ir um pouco além do que a imagem do que a própria modelo estava me apresentando, né? Então eu quis criar ali, mas dei ela todo o resto com um acabamento mais rústico propositalmente, e porque aqui a intenção é ser uma coisa mais rápida também, né? Você pode ficar horas ali o dia inteiro detalhando, mas aqui não era o foco, era realmente mostrar algo que, se é possível, algo de muito significado, né, de uma experiência única para quem está pintando, no caso, que não se estendesse muito. Então tá aqui o meu registro de hoje, com algumas anotações que depois eu vou fazer para deixar registrado aqui sobre o que eu falei no início do vídeo, sobre os porquês, né, por que esse lugar, essa flor, de coisas que eu já tive insight, né, mas para você que está começando, eu acho também importante só falar, para finalizar, que você não precisa saber esses porquês e nem deve tentar saber esses porquês durante a pintura. Apenas se entrega no processo de pintura, vive a experiência, né? Com o tempo e a prática, os porquês vão vindo automaticamente, as coisas vão criando um fluxo de ordem dentro da sua mente. Isso vai acontecendo com a prática, tá? Muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim nos comentários qual foi seu maior insight com esse vídeo. O que você achou mais legal? Qual parte você achou mais legal? Conta pra mim que eu adoraria saber, vou adorar saber. Não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que é apaixonado por pintura e por arte. E te vejo na próxima.